sociais, econômicas e culturais, do morador de comunidade até o executivo de alto padrão. Então não existe um lugar para você se inscrever, ligar pedindo um aparelho, ou muito menos comprar ele. A escolha, segundo o Ibope, é impessoal e estatística. Se você um dia for selecionado, alguém vai bater na sua porta e te propor você usar esse aparelho na sua televisão, mas claro, você pode recusar. Esse microcenso significa que eu tenho exatamente os endereços das pessoas que farão parte da nossa amostra. Então, isso é sorteado através de um critério estatístico para poder representar todas as variáveis necessárias. As famílias selecionadas assinam um contrato de sigilo pesado. Elas não podem contar para vizinhos, amigos, parentes e, mais recentemente, nem falar nas redes sociais que tem um aparelho. Se a identidade de uma família for descoberta, for divulgada, ela é imediatamente banida do esquema. As famílias não recebem salário, no máximo recebem uma ajuda de custo de R$50 mais ou menos para ajudar no pagamento da conta de energia ou consumo desse aparelho. Além disso, de vez em quando rolam sorteios de brindes com celulares e eletrodomésticos. A gente não pode remunerar essas famílias. A gente pode sim presentear estas pessoas. Nesse 1 ano e meio teve 2 natais que a gente participou. No Natal, a dona da casa recebe um prêmio e mensalmente eles fazem um sorteio, mas a gente nunca ganhou. A participação é tratada como um ato de colaboração com a pesquisa. E as famílias precisam permitir que os técnicos do Ibope entrem nas suas casas para instalar e fazer a manutenção dos equipamentos. Com o passar dos anos, o número de aparelhos dentro das casas foi crescendo. Em 2013, eram 750 aparelhos funcionando em São Paulo e até aquele momento, a medição só existia lá no Rio de Janeiro. Em São Paulo, são 750 domicílios. 750 só em São Paulo. Só em São Paulo. Recentemente, existem cerca de 10 mil aparelhos distribuídos em 15 regiões metropolitanas do Brasil. E uma família pode ficar no máximo por 4 anos participando dessa pesquisa. Então, são só as regiões metropolitanas, essas 15 regiões, que são medidas. São elas: Grande São Paulo, Grande Rio de Janeiro, Grande Belo Horizonte, Grande Porto Alegre, Grande Curitiba, Grande Recife, Grande Salvador, Grande Fortaleza, Grande Florianópolis, Grande Vitória, Grande Goiânia, Grande Belém, Campinas, Manaus e Distrito Federal. Mas agora vem a pergunta de ouro. Afinal de contas, quanto vale um ponto de voto? A resposta vai te surpreender. Vamos lá, um ponto de audiência equivale a 1% do universo de domicílios com televisão em uma determinada região. Simples assim. Na época dessa reportagem, a Grande São Paulo tinha 5,7 milhões de domicílios com TV. Por isso, um ponto de Ibope, que é 1% desse valor, equivalia a 57 mil domicílios. Então, só para dar um exemplo, quando estiver falando da Grande São Paulo, quando a gente fala de um ponto de audiência, a gente está falando de 57 mil domicílios. Se falarmos de audiência individual, um ponto significa 177 mil pessoas. Tá? Isso em São Paulo. No Rio de Janeiro a população é diferente, um ponto tem outro significado. Mas é claro que a população vai mudando, por isso esse número também foi melhorando. O Ibope atualiza esse valor com base nas estimativas populacionais do IBGE. Atualmente, a região metropolitana de São Paulo tem 7,87 milhões de domicílios por TV. Então, hoje, cada ponto de audiência nessa praça equivale a 78.780 domicílios. E você percebeu, né? Existe uma diferença entre domicílios e indivíduos, pessoas. Dependendo da região, o Ibope considera que cada domicílio tem, em média, 2,5 indivíduos. Pessoas que sempre vai ser maior. Então, no Rio de Janeiro, um ponto de audiência domiciliar representa quase 37 mil pessoas. E quando se fala no Rio de Janeiro de audiência de indivíduos, são 103 mil pessoas. Então, um lance que muita gente confunde, eu vou explicar para vocês: rating e share. Sempre que existem esses dois tipos de medição que as emissoras usam. Rating ou audiência é a porcentagem de domicílios ou pessoas sintonizados num programa em relação ao total de domicílios com TV na região, independente se a TV é ligada ou não. Mais beneficiários. Já o share ou participação é a porcentagem de domicílios ou pessoas sintonizados num programa em relação ao total de TVs ligadas naquele momento. Ou seja, o share sempre vai ser maior que o rating, porque ele considera só quem tá com a TV ligada. Ficou meio confuso? Aqui vai um exemplo prático. Se às 9 horas existem 10 milhões de domicílios com TV em São Paulo, mas
6 milhões estão com a TV ligada e 2 milhões estão assistindo a Globo, o rating da Globo é 20%, que seria 2 de 10 milhões, e o share é 33%, que seria 2 de 6 milhões. Bom, a gente viu aí então que o Ibope é medido em 15 regiões metropolitanas do Brasil. Mas e o resto, né? Como que o Ibope mede no interior do Brasil, interior de São Paulo, no interior do Acre, por exemplo? E esse é o ponto que muita gente não sacou. O Ibope simplesmente não mede a audiência no interior do Brasil com people meters, com aquele aparelho. A medição direta com o aparelhinho é só mesmo nessas 15 regiões que eu citei e, obviamente, né, quem tem um aparelho, quem foi selecionado para ter o aparelho em casa. Então, quando eu, você, qualquer pessoa comum muda de canal, desliga a TV, isso em nada afeta o Ibope. Sim, porque para o restante do Brasil, o Ibope usa o Painel Nacional de Televisão, o PNT, que é uma pesquisa por amostragem feita periodicamente em cidades menores no interior, tipo uma pesquisa de censo, mais ou menos. E é com base nesses dados que eles fazem uma expansão estatística para estimar a audiência nacional, né, do Brasil inteiro. Isso significa que quando você vê um número de audiência nacional, ele é só um cálculo, né, uma estimativa feita a partir dos dados reais das 15 metrópoles, combinados com projeções estatísticas para o resto do Brasil. É uma metodologia válida, estatisticamente, mas tem várias limitações, especialmente em regiões muito diferentes culturalmente das capitais. Bom, agora que você entendeu como funciona a medição dos pontos, o aparelho, vamos voltar à cronologia dos fatos. Nos anos 80, o Ibope ficou bastante popular também por conta das pesquisas de opinião e pesquisas eleitorais que passavam o tempo todo na TV. Das 21 capitais, o Ibope apontou o vencedor em 18. No Rio, ficou confirmada a estabilidade do candidato do PDT, Marcelo Alencar, que desde o início liderou as pesquisas. O nome da empresa Ibope ficou tão popular que caiu na boca do povo, né? E passou a fazer parte do vocabulário do dia a dia. Foi usado para se referir a algo que bombou, que deu o que falar. A secreção dessa substância é beta-endorfina, né? Essa foi um assunto que deu muito Ibope. Eu escrevo para o Jornal do Brasil, tem uma coluna toda segunda-feira, e 2 assuntos chamaram muita atenção. Todo esse poder do Ibope gerou uma série de discussões na imprensa, com a maioria dos famosos sendo contra o monopólio e a força que a empresa tinha sobre o mercado. Eu vi numa entrevista sua há algum tempo que você dizia o seguinte, pelo menos estava publicado no jornal, você não tinha muita preocupação com índices de Ibope. Você tem ou não? Não tenho. Por que não? Porque, olha aqui, o Ibope, ele diz quantas pessoas viram, não diz quantas gostaram. Eu não creio no Ibope, que me diz amanhã quantas pessoas viram hoje. Esse Ibope é que eu acho esquisito. Isso que o Chico Anísio comentou mudou a partir de 1991, quando as emissoras ganharam um superpoder, principalmente na grande São Paulo, a audiência minuto a minuto. Agora eles podiam ver o Ibope subindo e descendo em tempo real. Antes disso, as emissoras só sabiam os números do dia anterior. Com essa mudança, eles podiam ver o que acontecia minuto a minuto. Então, se uma matéria do Fantástico ou uma prova do Domingo Legal fazia a audiência cair, o diretor mudava os planos rapidinho e conseguia mudar o quadro ou a pauta na hora. Se um convidado do Ratinho estava dando Ibope, o diretor falava pro Ratinho enrolar para manter a audiência lá em cima. Você usa uma medição instantânea do Ibope durante o programa? Eu fico falando para mim, no ponto. Olha, estamos com ponto, a matéria não está rendendo. O que não está rendendo? A matéria não está rendendo. Quando tem pouco assim, sobe o Ibope, sobe. A Marta está metendo briga todo dia no ar. Foi por conta disso que a partir de 1992, muitos programas de TV começaram a apelar pela audiência. Porque para conseguir negociar melhores valores com a publicidade, com as agências em publicidade, só estava mais também colocado nos números do dia anterior. Agora, cada minuto à frente é importante. Eu monitoro a concorrência, dependendo do que está acontecendo com a concorrência, eu vou trocando os quadros, vou formulando uma estratégia para utilizar os interprogramas. Tem quadros nossos fortes que são guardados na hora de estratégia. A emissora tratava isso de um jeito. A Globo sempre foi mais discreta em revelar os seus números. Já o SBT, quando conseguia ficar em primeiro lugar, fazia questão de esculhambar a platinada. Mas quem ligou a televisão agora, faz meia hora que eu tô dando de chicote na Globo. Tá meia hora.